Eu quero usar como temática, não perca a fé. Acho que é um tema bem oportuno para os dias de hoje. O que mais temos encontrado aí no cotidiano, no dia a dia, são pessoas que um dia tiveram uma vida profunda em Deus, uma vida de completa rendição ao Senhor, mas no meio do caminho, algumas pessoas, elas se perderam. E essa mensagem não tem a intenção de julgá-las, de apontar o dedo, mas essa mensagem, ela serve como uma prevenção para o nosso coração. Porque o próprio Jesus falou a respeito dessa temática, o próprio Jesus, também os apóstolos, o apóstolo Paulo chegou a comentar com uma das igrejas que ele temia que o trabalho dele se tornasse em vão pelo tentador, ou seja, para que tudo aquilo que ele fez, que ele plantou, que ele semeou através da palavra, Satanás viesse tentar o coração de alguns, fazer alguns retrocederem no caminho. Isso ele olhou como uma preocupação que ele carregava como um apóstolo, como um líder das igrejas, como um plantador de igrejas naquela época. E nos dias de hoje também são muitas as pessoas que estão afastadas, desviadas ou até desanimadas porque perderam a sua fé. E para isso Jesus ele contou uma parábola, a conhecida parábola do semeador. Embora seja uma parábola conhecida, eu queria ler com vocês Mateus capítulo 13, a partir do verso de número 1. Leia observando cada ponto. E você que já conhece esse texto, ao ler o texto, fale no seu coração o Espírito Santo, revele ao meu coração, me faça enxergar aquilo que eu ainda não enxerguei nesse texto. É assim que eu leio, um texto da palavra de Deus. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa, assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que, por isso, ele entrou no barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram. E a razão era porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita a 100, a 60 e a 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? Ele respondeu: a vocês foi dado conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão eu lhes falo por parábolas, porque vendo, eles não veem, e ouvindo, não ouvem e nem entendem. Nele se cumpre a profecia de Isaías: ainda que esteja sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível. De má vontade ouviram com os seus ouvidos e fecharam com os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois eu lhes digo a verdade: muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Portanto, ouça o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo.
Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida, o engano das riquezas, a sufocam, tornando-a infrutífera. E finalmente, o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 130 por 1. Irmãos, essa parábola, ela é muito interessante, porque ela tem um recheio nela. Entre o falar da parábola e o explicar da parábola, Jesus, ele comenta sobre algumas pessoas que ouvem, escutam, mas não ouvem, né? Não entendem, não compreendem, mesmo que estão vendo, eles não conseguem enxergar, não conseguem compreender, e nela se cumpre uma profecia de Isaías, como o próprio Jesus aqui, ele citou essa profecia, que eles estariam sempre ouvindo, mas nunca entenderiam, estavam sempre vendo, mas nunca perceberiam. E aí fica o questionamento: se Jesus ele veio anunciar a palavra, e o interesse dele era que as pessoas entendessem a palavra e recebessem a salvação, porque ele mesmo disse que alguns, mesmo ouvindo, mesmo vendo, não perceberiam e não entenderiam. E ele é muito claro ao dizer que eles não recebiam a palavra de bom grado. Ou seja, o problema estava na forma como eles estavam receptivos à mensagem do Evangelho. Irmãos, a mensagem do Evangelho é a mensagem da sua vida. A mensagem do Evangelho é a principal mensagem que você pode receber em toda a sua vida. É mais importante do que um feliz dia das mães, feliz dia dos pais, do que um parabéns, do que uma mensagem que você foi aprovado, que você foi promovido, que você recebeu um aumento, que você vai ser mãe, que você vai ser pai. A mensagem mais importante que uma pessoa pode receber na vida, porque é a única mensagem que pode produzir eternidade na vida de uma pessoa, é a mensagem do Evangelho. E como uma pessoa pode receber a mensagem das mensagens de qualquer forma, de qualquer maneira, como se ela estivesse ouvindo uma historinha, um conto de fadas? A mensagem do Evangelho, ela é urgente, porque é uma mensagem que pode, ao ser recebida, produzir salvação, ao ser rejeitada, rechaçada, pode e vai levar a pessoa a uma condenação eterna. Então veja bem que aquilo que nós fazemos, quando nos reunimos como igreja, não é um encontro social, não é um encontro de bater cartão ou perder tempo, ou de uma forma religiosa. É um encontro espiritual, para recebermos, entendermos e crescermos na mensagem mais importante da nossa vida, que é a mensagem do reino. Do reino de quem? Do reino de Deus, do reino dos céus. Agora, quando aquelas pessoas elas não recebiam de bom grado, elas estavam perdendo o que elas teriam de mais importante, que era a salvação. E por eles não receberem de bom grado, eles não entendiam a mensagem. E por eles não entenderem a mensagem do Evangelho, a mensagem da palavra, eles não se converteriam. E por eles não se converterem, eles não passariam pelo processo de cura, que seria aqui de uma restauração. Algumas pessoas, elas vêm para a igreja buscando restauração nas suas vidas. Obviamente que o Evangelho restaura, obviamente que o Evangelho coloca ordem no caos, mas existe um processo. O processo é receber bem a palavra de bom grado, permitir que essa palavra frutifique dentro de si. Aí a pessoa passa pelo processo da conversão, que é uma metanoia, mudança de mente. Ela muda a mentalidade dela, o posicionamento dela. Aí o Senhor vem e cura e restaura essa pessoa completamente.
Então você não precisa ficar fazendo esses votos ignorantes com Deus. Deus, se o Senhor restaurar o meu casamento, eu vou te servir. Se converta a Ele, que Ele restaura. Se o Senhor me curar, eu prometo que eu vou estar na igreja todo dia. Você não precisa fazer esse voto, você não precisa fazer essas coisas. Você precisa ouvir o Evangelho de bom grado, mudar a mentalidade, se converter a Ele, e Ele vem e faz a obra que é curar e restaurar. Quando o leproso, ele chega diante do Senhor, ele chega com uma fé no coração. Ele diz: eu sei que o Senhor pode me curar, o Senhor tem poder para me curar, eu só não sei se é a tua vontade. Aí Jesus falou: eu quero lhe curar, seja curado. Então quando ele fala eu quero, ele revela a vontade do Pai. Agora, o que significa uma parábola? Parábola era uma narrativa alegórica que Jesus usava para ilustrar verdades espirituais tão profundas, mas de uma forma acessível. Então ele usava coisas do cotidiano para que aquelas pessoas pudessem entender, compreender a dinâmica do mundo espiritual e a dinâmica do reino dos céus. Então, ele mostra aqui nessa parábola que o solo, cada tipo de solo, representa um tipo de coração humano. Cada tipo de solo, aqui ele usa a alegoria de quatro tipos de solo. Então cada solo revela um tipo de coração humano, de um coração, de uma forma de receber a palavra de Deus. O primeiro, vamos lá, o primeiro é o solo da beira do caminho. A primeira semente, ela foi semeada, e essa semente ela caiu à beira do caminho, e essa semente na beira do caminho, ela foi pisoteada, e ela foi comida pelas aves. Então, uma semente que é comida pelas aves, obviamente, ela fica inviabilizada de frutificar, porque ela nem enterrada dentro do solo, ela foi. E ela representa, segundo Jesus, aqueles que ouvem a palavra, mas não a compreendem. O maligno vem, arrebata o que foi semeado no coração. A falta de revelação faz a pessoa perder o que ela recebeu. Preste atenção, o problema não está na semente. A semente, ela tem a vida ali dentro. A semente por si só, ela já carrega a vida. A palavra de Deus, ela tem exatamente tudo o que um homem precisa para receber a vida de Deus. E não precisa fazer nenhuma espécie de acréscimo à palavra de Deus. A palavra não precisa de técnica, a palavra não precisa de metodologia, a palavra não precisa de esforço humano, a palavra não precisa de absolutamente de nenhum fator externo. A palavra por si só, ela é poderosa. Só que essa palavra, essa semente que caiu à beira do caminho, ela representa aquela pessoa que recebe a palavra, mas ela não compreende. Agora, por que é que ela não compreendeu? Porque ela não se esforçou para compreender, para entender. Já que ela não entendeu, já que ela não compreendeu, ela tenta fazer a sua própria teoria na cabeça. Eu acho que Deus gosta disso, eu acho que Deus não gosta disso, eu acho que eu não preciso de igreja, eu acho que eu não preciso de... E ela começa a fazer várias teorias na cabeça dela, porque ela não entendeu. E por ela não entender, o que é que acontece? Vem o maligno e rouba aquela palavra do coração. Quantas pessoas elas vêm ao altar, a um apelo, em prantos. E você diz assim, fulano está quebrantado. Mas, quando chega a segunda-feira, ele vai e faz tudo de errado novamente. Por quê? Porque ele foi emocionado, mas ele não foi, por Deus, quebrantado. Então o maligno vem e rouba a palavra do coração dessa pessoa. Então tem alguém que está de olho na palavra que está sendo semeada, para roubar a palavra do seu coração. Então é a semente que ela caiu à beira do caminho. Os fariseus, eles
rejeitavam os ensinamentos de Jesus devido ao orgulho, eles não queriam receber. E por isso, era o símbolo daquela semente que caiu à beira do caminho, que as aves dos céus, que é uma simbologia do diabo, elas vieram e roubaram. Agora, as aves dos céus nessa parábola, ela é usada como símbolo de Satanás, dos demônios que roubam a palavra. Algumas pessoas usam como desculpa o seguinte: não, eu não continuo na igreja porque eu vi muita gente fazendo coisa errada. E Jesus falou que teria muita gente fazendo coisa errada. Por exemplo, Jesus ele usa o exemplo da parábola do grão de mostarda, que ele é semeado, ele cresce e se torna uma grande hortaliça, e as aves dos céus se aninham nessa grande árvore. Por quê? As aves dos céus, e está no mesmo capítulo 13, as aves dos céus, elas simbolizam os demônios. Então, mesmo uma igreja saudável, sempre vai ter pessoas infiltradas, usadas pelo maligno, porque eles são chamados aproveitadores, eles aproveitam o crescimento do reino de Deus, para ter uma oportunidade lucrativa, uma oportunidade para, entre aspas, demonstrar os seus talentos, mas eles não querem ter uma vida comprometida com o evangelho, comprometida com a palavra. Então, se você vê uma ave aninhada, uma ave dos céus, não é? Uma ave do inferno, ela aninhada no reino de Deus, no nosso meio, não se escandalize por tal atitude. Seja você uma pessoa que recebeu a palavra no coração, e essa palavra está frutificando dentro de você. Agora, um exemplo de alguém que recebeu a palavra e praticou essa palavra é a cidade de Nínive, quando Jonas vai pregar. Eles viviam completamente no pecado, completamente longe do Senhor, e quando Jonas traz uma palavra de juízo, aquele povo se arrepende, se converte e busca ao Senhor. Amém, irmãos? Então não permita que a palavra que foi semeada, ela caia à beira do caminho. Guarde essa palavra no seu coração, e não permita Satanás roubar essa palavra. Não permita que você seja uma pessoa que recebe, não é, a palavra, mas depois essa palavra é roubada. O segundo solo é o solo pedregoso. O texto fala que essas sementes, elas caíram no solo cheio de pedras, e rapidamente começou a brotar, mas secou, preste atenção, por falta de raiz. Então veja que a primeira semente, ela nem chegou a brotar, ela caiu, as aves dos céus comeram. A segunda chegou a brotar, e quando começou a brotar, talvez alguém disse: olha, há uma esperança, está frutificando, está dando resultado. Mas o problema é que um solo rochoso não permite ter profundidade. A falta de profundidade faz com que o calor da perseguição, o calor das dificuldades, o calor dos problemas sufoque e mate aquela semente que está começando a brotar, porque não tem raiz. Um crente que não é enraizado em Jesus, ele é levado por qualquer vento de doutrina, qualquer coisa que falam para ele, ele acredita, qualquer coisa, ou qualquer caminho que aponte a ele, porque ele não é enraizado. Então você não pode ser uma pessoa que viva no superficial, você tem que ser uma pessoa que seja enraizada na palavra. E em Colossenses 2,6, olha o que o apóstolo Paulo ele fala: assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Continuem a viver nele. Receberam, agora continue. Fala para o seu irmão: continue. Se ele está dormindo, fala, não é para continuar dormindo, é para continuar em Cristo. Amém? Agora ele acordou, né? Mas vamos lá. Continue a viver nele, não de qualquer maneira,
enraizados e edificados. Irmão, isso aqui é um processo. Eu recebi Jesus, agora eu vou continuar vivendo nele, e eu estou continuando, essa continuidade de vivência nele, eu vou me enraizar, criar raízes sólidas, fortes, e além de eu me enraizar, eu vou ser edificado. Primeiro eu vou me enraizar, depois eu vou ser edificado. Enraizar, imagine uma árvore com as suas raízes, ela se aprofundando, lá no fundo ela procura uma rocha, para ela se entrelaçar naquela rocha, para ela ficar presa ali, para ela não sair, e depois ela começa a crescer, crescer, crescer. O processo de crescimento que aparece, que é aparente, é o processo de edificação. Então é quando você está fortalecido, quando vem lutas e você permanece, vem dificuldades e você permanece, vem adversidades e você permanece, porque você está edificado. É interessante que a palavra de Deus, irmãos, ela tem ferramenta para você receber, ela tem ferramenta para você enraizar, que é a palavra, que a rocha, que é Cristo. Ela tem ferramentas para você ser edificado, que é a oração em línguas, que é você se aprofundar na palavra de Deus. Ela tem uma palavra para cada tempo, para cada estação na sua vida. Então não permita que as perseguições elas façam você retroceder. E aí ele fala: firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Então ele fala do ensino. Ensino é diferente de pregação. Ensino é o que eu estou fazendo com você nessa manhã. O ensino é diferente da pregação. A pregação ela tem aquela conotação, imagine um martelo batendo num prego, para ele penetrar ali dentro daquela parede, com força. Então a pregação é quando tem que ser algo que exige muita força, né? O poder de Deus em ação, para quebrar o coração duro, para às vezes traz uma cura, traz uma manifestação dos dons, para arrancar aquela pedra do coração da pessoa. Mas para um crente convertido, ele não precisa mais de pregação, ele precisa de ensinamento. Porque o ensinamento é uma construção, é o que leva a pessoa à edificação, é o que leva a pessoa à profundidade. Mas o problema é que alguns querem ainda voltar apenas a terem uma pregação, porque eles querem viver milagres atrás de milagres, milagres atrás de milagres, é um milagre atrás do outro, e não é assim que se vive uma vida cristã. Milagres é para quem está em necessidade. Milagres é para quem está abaixo da margem do natural, daquilo que Deus tem. Uma pessoa doente, ela não está saudável, então ela precisa de um milagre. Uma pessoa que não está bem das pernas financeiramente, que fez um monte de besteira no passado, ela precisa de um milagre, então ela precisa de uma pregação. Mas um crente saudável, que quer crescer, que já saiu dessa fase, ele precisa de um ensinamento, para ele se aprofundar, para ele crescer, para ele avançar, porque só o ensinamento faz a pessoa crescer, e só pessoas maduras da fé recebem coisas extraordinárias de Deus. Porque eu sempre digo aqui, que um menino ele recebe coisa de menino, mas se você quer receber coisas extraordinárias de Deus, você precisa crescer. Agora, quando Paulo está exortando os irmãos, a igreja, a permanecer, ele está falando isso com uma atitude que nós devemos de ter, uma atitude de gratidão. Sou grato a Deus por tudo que Ele fez, sou grato por conhecer o caminho, sou grato por permanecer no caminho. Então é sobre isso que ele está falando, porque aquela pessoa que ela não está num solo rochoso, mas ela está perto dos rios, Salmo 1:3 fala que a árvore plantada junto à corrente de águas, ele dá o seu fruto no tempo certo, e a sua folhagem não murcha, e tudo que ele faz prosperará. Então, se o solo é o coração, eu não posso ter o meu coração pedregoso, cheio de pedras, cheio de falta de perdão, de mágoa, de ressentimento, de irracionalidade, de ficar duvidando, de não crer no Evangelho, de não crer na palavra. Será que é? Será que vai acontecer mesmo? Será que não vai? Não, eu preciso crer de todo o meu coração. Então, a pergunta que você deve fazer a si mesmo: você é um crente que tem raiz?
Você é um crente que está enraizado? Não são as palavras que demonstram. Eu vou ser mais específico. Quando você passa uma luta, quando você passa uma dificuldade, qual a primeira coisa que você pensa? Uma vez, um irmão chegou em mim e falou para mim assim: pastor, vou sair da igreja, porque eu estou enfrentando muita luta. Eu disse para ele: você acha que sair da igreja vai resolver o seu problema? Você vai continuar na luta? Por que vai sair da igreja então? Por que vai abandonar Jesus? Por que vai abandonar o Senhor? Agora, é lógico que existem algumas lutas que nós passamos, que é justamente por causa da palavra que nós carregamos. Porque você está aqui nesse mundo, mas você não é desse mundo. Então você vai topar com o diabo, você vai colidir com as trevas. Mas se você estiver firmado, enraizado em Cristo, na palavra, você não volta atrás. Porque um crente verdadeiro, as lutas não arrancam ele, muito pelo contrário, as lutas forjam o caráter dele. Preguei no culto dos homens, sobre o homem do reino. Eu falei, onde é a formação do homem do reino? No deserto. Porque Jesus, quando ele foi cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo levou Jesus para o deserto, para ser tentado por quem? Pelo diabo. Não foi o diabo que pegou Jesus, não foram os homens que impulsionaram Jesus para o deserto, foi o próprio Espírito Santo que empurrou Jesus para sentir o bafo do diabo, para dar de cara com ele, para topar com ele, para ser tentado por ele, porque ali ele estava sendo forjado para nos resgatar. Então o deserto, ele nos forja para nos tornarmos resgatadores de vidas lá na frente. Porque se você não suporta uma luta, se você não suporta uma dificuldade, como é que você vai arrancar alguém das trevas? Se qualquer coisa já faz beicinho, já faz biquinho, fala, não quero mais, eu não vou mais andar com Jesus, eu não vou mais caminhar mais, o irmão não olhou para mim, o pastor não olhou para mim, o pastor não me cumprimentou, o fulano não estendeu as mãos para mim, eu estou triste por isso, eu estou triste por aquilo. Meu irmão, você não pode abandonar o caminho, a presença de Deus, simplesmente por uma falha, ou às vezes até uma falha nossa, porque nós vamos falhar, nós vamos falhar. Recentemente uma pessoa mandou um WhatsApp falando para mim a respeito de uma falha que eventualmente nós cometemos por uma falta de não dar atenção para aquela pessoa. E eu primeiro reconheci, pedi perdão, falei, como que você tem que, a primeira coisa que um líder tem que fazer é como eu posso reparar isso. Só que aí por outro lado, irmãos, a pessoa recebeu uma libertação profunda através da minha vida, uma cura profunda. Nós oramos, intercedemos, sei que foi Deus que fez um milagre, a honra é dele. Gastei dias e dias orando, acompanhando, atendendo, mas uma falha por falta de atenção, a pessoa esquece de tudo isso. Irmãos, deixa eu dizer algo para você, em determinado momento eu vou falhar com você, em determinado momento eu vou decepcionar você, porque eu não sou Deus, eu não morri por você, eu não sou perfeito, eu não sou dono da sua vida. Você não estamos aqui buscando uma perfeição em alguém, eu e você estamos aqui para sermos aperfeiçoados, e não aperfeiçoados por alguém, mas aperfeiçoados pela palavra, pela mensagem do Evangelho, pela palavra de Cristo. Então, eu não posso permitir que as lutas, elas me arranquem desse lugar da presença de Deus, porque na verdade não são as lutas que me tiram da presença, é a falta de ser uma pessoa que tem raiz na palavra. Porque quando eu me decepcionei com muitas pessoas da igreja, o que é que eu fiz? Eu mudei o entendimento, e eu utilizo aquilo que eu sofri, para não fazer outras pessoas sofrerem. No entanto, mesmo assim, como eu disse, nós somos imperfeitos. Agora, se você for enraizado em Cristo, vem a luta que vier, vem a tempestade que vier,
venha a dificuldade que vier, mas você estará entrelaçado em Cristo. Porque a terra do seu coração não é uma terra cheia de pedras, é uma terra aberta para receber a mensagem e para frutificar. O terceiro solo é o solo entre os espinhos. As sementes que caem entre os espinhos, elas começaram a brotar. Lembra, a primeira nem chegou a brotar, a segunda brotou e morreu. Essa, ela brotou e cresceu, ou seja, uma terceira fase. Começou a crescer, começou a evoluir, começou a dar sinais de permanência, mas algo aconteceu. E Jesus fala que ela foi sufocada pelos espinhos. Os espinhos sufocou o crescimento. E o que são esses espinhos? Os espinhos são a preocupação com as coisas do mundo, o engano, a sedução das coisas do mundo. Então, Satanás utilizou a ferramenta da sedução para ludibriar, para enganar. O excesso de preocupação. O que é preocupação? Pré-ocupação é você se ocupar com algo antes do tempo. Então, a pessoa começa a sufocar com as riquezas, com as coisas desse mundo. A sedução, mas agora eu não posso fazer isso, agora eu não posso fazer aquilo, mais um mundo, mais um mundo. E a pessoa, aquilo começa a sufocar a palavra. Irmãos, é triste quando uma pessoa abandona o Senhor nessa fase. A pessoa entregou a vida para Jesus, começou a congregar, foi batizada pelas águas, está feliz, está crescendo com Cristo, mas o mundo começa a seduzir, e a pessoa fica dividida, e aquilo começa a sufocar o crescimento, suprimir aquele crescimento, e aí ela chega até um ponto, aí ela para de crescer, ela deixa de crescer, porque enquanto você está sendo seduzido, você para de crescer, você para de se aprofundar em Deus. O fato de você sentir a glória de Deus em um culto, o fato de você ser tocado por uma palavra, não significa que Deus está aprovando as suas decisões. A presença de Deus na nossa vida é para alinharmos o nosso coração em relação a Ele. E se você deseja continuar crescendo, continue obedecendo, continue praticando a palavra. Então representa aquela pessoa que ouve a palavra, mas as preocupações sufocam. Quer ver um exemplo disso? O Judas Iscariotes. Judas, ele estava do lado de Jesus, ele viu Jesus ressuscitando mortos, viu Jesus curando enfermos, viu Jesus pregando, multiplicando pães e peixes. Mas quando ele via aquela multidão reunida com Jesus para ouvir a palavra, Judas não estava vendo mais corações que estavam sendo quebrantados, vidas que estavam recebendo a palavra. Judas estava preocupado com aquilo que era colocado na bolsa, Judas estava preocupado com a hora da oferta. Por quê? Porque Judas roubava aquilo que entrava na hora da oferta, e a escola de Judas não fechou as portas não, tem muita gente fazendo o que não deveria de fazer. Agora, a questão é, eu não posso olhar para Jesus pelo prisma de Judas. Imagina as pessoas que faziam parte, que cresceram com Judas, que caminharam com Judas, ao olhar para Jesus, passando por Judas, eles olhavam para Jesus e falavam, você é um ladrão, porque Judas estava dando um mau testemunho, porque Judas estava agindo de forma incoerente. Mas olha o final da vida de Judas. Judas se arrebentou. Atos capítulo 1 fala que todas as suas entranhas foram derramadas, porque ele fez besteira, continuou fazendo, e depois, quando teve a oportunidade de se arrepender, não se arrependeu e foi se matar, e foi se autodestruir. Pessoas que ferem a palavra, elas mesmas estão se autodestruindo, elas mesmas estão se arrebentando. Agora, Judas, ele foi seduzido pelas riquezas, tanto é que quando uma mulher quebra um vaso precioso, o que ele fala? Poderia ter sido dado aos pobres, para que esse desperdício?
Aí Jesus falou: vocês sempre têm os pobres com vocês. Existe um momento de vocês ajudar os pobres, mas existe um momento de vocês ofertarem. Ou seja, existe tempo para todas as coisas, mas Judas, ele estava olhando isso, e a própria Bíblia fala, não é que ele tinha preocupação com os pobres, ele era ganancioso. Tem gente que fala assim: para que ofertar? Deveria fazer isso para os pobres. Não é? Aí você olha para a vida dele, ele não faz. Ele na verdade está sendo tomado pela ganância, que na verdade ele queria era para ele, não queria que a obra de Deus avançasse, que a obra de Deus crescesse. Mas é interessante que um exemplo negativo foi Judas, mas um exemplo de alguém positivo, que não foi sufocado, que entendeu que precisava crescer, foi o exemplo de Maria. Quando Jesus ele entra na casa de Marta, a Bíblia diz que Marta estava ocupada com outras coisas, mas Maria ela escolheu a boa parte. Ela entendeu: agora é hora de ouvir a palavra, de estar aos pés de Jesus. A Marta fica impressionada com tudo isso de forma negativa, óbvio, vai questionar Jesus, e Jesus fala para ela: Marta, você está ocupada, preocupada com tantas outras coisas, mas a Maria, ela escolheu a boa parte, e não vai lhe ser tirada. E qual é a parte de Maria? É sentada, ouvindo a palavra de Deus. Essa é a parte, irmãos. Existe a parte de você estar trabalhando, fazendo o serviço. A Marta, ela tinha um ministério, literalmente um ministério de socorro, um ministério de serviço, e não era errado o que ela estava fazendo, ela só estava fazendo a coisa certa na hora errada. Irmãos, eu posso estar aqui num culto, ouvindo a palavra, nesse ambiente, esse é o momento, eu posso estar preocupado com outras coisas, querendo falar com outras pessoas, preocupado no almoço, preocupado em outras coisas, mas a grande verdade é que eu preciso colocar as coisas dentro do seu devido tempo. Eu preciso separar um momento, eu preciso crescer, eu preciso ouvir a palavra, eu preciso estar aos pés de Jesus, porque se eu não estiver aos pés dele hoje, amanhã eu vou estar aos pés do diabo, vou estar prostrado no pecado, caído, com a minha família aprisionada, com a minha família escravizada. Eu preciso estar sentado ouvindo a palavra dele. E Maria, ela escolheu isso. A quarta semente, o quarto solo, o solo da boa terra. Sementes que caem em boa terra produzem frutos abundantes. A semente cai, ela brota, quando ela está brotando vem um calor, mas ela continua crescendo porque ela tem raiz. Quando vem a sedução do mundo, quando vem as tentações do mundo, ela não olha para a sedução, porque ela continua crescendo, 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 crescendo em Cristo. Ela continua avançando, avançando, avançando em Cristo. Ela não para: mas eu estou sendo seduzido, estou sendo tentado. Não, mas eu não vou me render à tentação, eu vou me render a Jesus, porque o meu objetivo é crescer, meu objetivo é estar enraizado nele, meu objetivo é estar com ele, é estar na presença dele. Então a pessoa continua crescendo. E quando você cresce, você depois vem para outra fase, a fase da frutificação. Quando os frutos começam a aparecer, quando as pessoas vão até você para colher frutos. Sabe aquela pessoa que diz assim: puxa vida, eu sou uma pessoa que todo mundo me procura. Todo mundo me procura. Esses dias falando com uma pessoa, disse assim: porque você é líder. O líder ele sempre vai ser procurado. O líder sempre vão procurar ele, saber o que ele está falando, saber o que ele pensa, para uma diretiva de uma resolução. Então nós devemos, entendeu? O líder é assim. Agora, o cristão maduro também é a mesma coisa, porque as pessoas veem um fruto em você, sabe o que vai acontecer? Elas vão pedir oração para você, elas vão pedir uma palavra para você, elas vão pedir para tomar um café com você, e você vai dar uma palavra, você vai orar por ela, vai interceder por ela, vai apontar o caminho para ela, e você vai se tornar uma pessoa do reino, que vai trazendo gente para o reino de Deus. Agora, uma árvore que dá fruto, já dizia o sábio, né? Também vai ser apedrejado, porque você aparece, porque você está frutificando. Ninguém taca pedra numa árvore que não tem fruto. Todo mundo, quando quer derrubar um fruto, taca pedra naquela árvore, né? Vai machucar ela. Então às vezes você vai levar algumas pedradas, mas você vai continuar olhando, você já passou por tanta coisa, você já foi enraizado, você passou pelo calor da tribulação, você já passou pelo calor da tentação,
pelo fogo da sedução, e você venceu tudo isso, você está crescendo, está frutificando, então é só uma pedrada, é só mais uma pedra, é só mais uma pedrada. Mas estão falando de mim. Meu irmão, se você ficar preocupado com aquilo que estão falando de você, você não cumpre o seu chamado e o seu propósito, você não cumpre. Se eu parar para ouvir as pessoas, se eu abrir uma caixa de perguntas, eu estou lascado, irmão. O que você acha? O que você pensa, meu irmão? Eu preciso da aprovação, e você precisa da aprovação do Pai. Jesus, ele ouviu a voz do Pai, o Pai disse assim: você é meu filho, que me dá muito prazer. Depois que ele ouve essa afirmação do Pai, então eu sou filho, então eu vou agir como um filho. Ele chegava no ambiente, expulsava demônios, ressuscitava mortos, ele curava os enfermos, ele pregava a palavra de Deus. Quando tentaram colocar ele como um rei, porque uma pessoa madura na fé, ela não aceita ser colocada num poço fora do tempo. Quiseram colocar Jesus como rei, ele falou: não é o tempo não. Ele fugiu daquela multidão. Quando quiseram estabelecer ele como rei, porque não queria algo que era dos homens, ele queria algo que era do Pai. Ele sabia o tempo, ele sabia que ele tinha que passar pela cruz. Mas também quando ele foi intimidado por Herodes dá uma ordem para ele parar. Ele disse: fala para aquela raposa que eu continuo pregando o evangelho aos pobres, eu continuo curando os enfermos, expulsando demônios, e ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Ou seja, ele não vai impedir de eu fazer aquilo que eu fui chamado, porque eu tenho a afirmação do Pai. Eu sou filho e eu estou obedecendo o Pai e seguindo o meu destino profético. Então, quando você tem isso no seu coração, você não para e você vai frutificando. Agora, a palavra semeada no seu coração, ela precisa frutificar, e você precisa fazer 3 coisas: busque profundidade espiritual, fortaleça suas raízes na palavra, leia a palavra, priorize o reino de Deus, não permita que as preocupações, as riquezas desse mundo sufoquem a sua fé. Terceira coisa: seja essa boa terra, ouça, compreenda e pratique a palavra, produzindo frutos para a glória de Deus. Amém, irmãos? Isso é uma palavra de edificação, de ensinamento que eu tinha para vocês.